Você já sentiu que existe algo além do que nos é mostrado? Como se houvesse uma verdade escondida, uma engrenagem invisível que move tudo, mas que poucos conseguem enxergar? Eu também senti isso. E foi esse sentimento que me levou a uma descoberta que mudou completamente a forma como eu vejo o mundo, a mim mesmo e a consciência humana. Hoje, eu vou te mostrar como uma única chave, a ligação entre ordens iniciáticas e o despertar da consciência, pode abrir portas que você nem sabia que existiam. E não, isso não é papo esotérico vazio. É prático, é real, e pode transformar a sua vida. Mas antes de mergulhar nessa jornada, eu preciso que você faça duas coisas simples. Se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos e relevantes como esse, e também mostra ao YouTube que esse tipo de conversa merece ser espalhada. Agora sim, vamos começar. Tudo começou com uma pergunta que parecia inocente. Por que algumas pessoas parecem ter uma percepção mais aguçada da realidade, enquanto outras vivem como se estivessem anestesiadas? Eu não estou falando de inteligência, nem de espiritualidade no sentido convencional. Estou falando de consciência, aquela presença silenciosa que observa tudo, que percebe padrões, que entende o que está por trás das aparências. Essa pergunta me levou a estudar filosofia, psicologia, religiões comparadas, mas nada parecia responder com clareza. Até que um dia, por acaso, ou talvez não, eu encontrei um livro antigo, empoeirado, escondido numa estante esquecida de um sebo. O título era simples: A Arte da Iniciação. E ali, entre símbolos estranhos e frases enigmáticas, eu encontrei o primeiro fio de uma teia que se estende por séculos. Ordens iniciáticas. Você já ouviu falar delas? Maçonaria, Rosa Cruz, Martinismo, Hermetismo, nomes que parecem envolver mistério, segredo, talvez até conspiração. Mas o que quase ninguém te conta é que essas ordens não foram criadas para esconder conhecimento, mas para protegê-lo. Porque o despertar da consciência não é algo que se ensina em sala de aula. É algo que se transmite, que se vive, que se conquista. E aqui vem a primeira revelação. Todas essas ordens, apesar de suas diferenças externas, compartilham uma mesma estrutura interna. Elas são mapas. Mapas para o despertar. E como todo mapa, você precisa saber como ler. Porque sem isso, você pode passar a vida inteira andando em círculos, achando que está evoluindo, quando na verdade está apenas repetindo padrões. Foi aí que eu decidi entrar. Não em uma ordem específica, mas no estudo profundo dos rituais, dos símbolos, dos mitos. E o que eu descobri foi chocante. Cada etapa de uma iniciação corresponde a uma transformação interna. Não é teatro. É engenharia da alma. Por exemplo, o primeiro grau de muitas ordens representa o nascimento da consciência. É quando você começa a perceber que há algo além do ego, além da máscara social. É o momento em que você se pergunta: quem sou eu, de verdade? O segundo grau representa o confronto com a sombra. Você começa a enxergar seus medos, suas contradições, suas feridas. E isso dói. Porque o despertar não é confortável. Ele exige coragem. Ele exige que você olhe para o que evitou a vida inteira. O terceiro grau é a morte simbólica. É quando você abandona o velho eu. E só depois disso é que vem o renascimento, o verdadeiro despertar. Não como uma ideia, mas como uma experiência. E aqui está o ponto central. Essas etapas não são exclusivas de quem entra numa ordem iniciática formal. Elas são arquétipos universais. Estão presentes em todas as tradições, em todas as mitologias, em todos os processos de autoconhecimento profundo. O que as ordens fazem é organizar esse caminho. Elas criam um ambiente simbólico que acelera o processo, que dá forma ao invisível. Mas atenção, isso não significa que você precisa se filiar a uma ordem para despertar. O que você precisa é entender a lógica por trás delas e aplicar essa lógica na sua vida. Quer um exemplo prático? Comece observando seus padrões. Quais são os comportamentos que você repete sem perceber? Quais são os gatilhos emocionais que te dominam? Esse é o primeiro grau, o nascimento da consciência observadora. Depois, mergulhe na sua sombra. Escreva sobre seus medos. Enfrente suas incoerências. Não fuja. Esse é o segundo grau, o confronto com o que você esconde. E então, escolha o que precisa morrer. Pode ser um hábito, uma crença, uma identidade.
Faça um ritual simbólico. Queime uma carta. Enterre um objeto. Sinta o peso do desapego. Esse é o terceiro grau, a morte do velho eu. E quando você fizer isso, algo muda. Você começa a perceber o mundo com outros olhos. As pessoas parecem diferentes. As situações ganham novos significados. Você não reage mais, você escolhe. Você não se perde mais, você se encontra. Foi isso que aconteceu comigo. E não foi fácil. Houve noites em que eu quis desistir. Dias em que tudo parecia desmoronar. Mas cada queda era uma iniciação. Cada dor era um portal. E hoje, eu posso dizer com convicção, o despertar da consciência é o maior presente que você pode se dar. E sabe o que é mais louco? Quando você desperta, você começa a perceber que tudo está conectado. Que os símbolos das ordens iniciáticas estão em filmes, em músicas, em obras de arte. Que o mundo inteiro é um grande ritual. E que você é o iniciado, mesmo sem saber. Mas agora você sabe. E isso muda tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte tocou algo aí dentro, eu te convido a fazer parte dessa jornada. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E mais importante, comece. Não espere por uma ordem, por um mestre, por uma cerimônia. A iniciação começa quando você decide despertar. Porque no fim das contas, o verdadeiro segredo não está escondido em templos. Está escondido em você. E agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa informação?